Agora, na página 238, nós vamos falar da alimentação e da reprodução dos equinodermos. O livro de vocês diz assim, sobre a alimentação. A maioria dos equinodermos apresenta um sistema digestório completo. Por que sistema digestório completo? Por ter ânus, a maioria, né? O aspecto inofensivo da estrela do mar não revela seu hábito alimentar. Elas são predadoras muito ativas. Esses equinodermos se alimentam principalmente de caramujos, mariscos, ostras, crustáceos. Outros equinodermos, como o ouriço do mar, se alimenta de peixe. Então, nós temos estrela do mar, né, que se alimenta de caramujo, marisco, crustáceo, e outros equinodermos, que pode ser lírio do mar, pepino do mar, mas o livro de vocês cita o ouriço, que se alimenta de peixe, tá? O livro de vocês fala que os lírios, eu até falei que o lírio se alimentava de peixe, mas não. O livro de vocês fala que o lírio do mar captura seus alimentos, principalmente plâncton, que são pequenos tentáculos ao redor da boca. As serpentes do mar e os pepinos do mar são animais que se alimentam preferencialmente de dendritos orgânicos, né? Eles são dentrivoros no fundo do mar, mas algumas serpentes do mar se alimentam de molúsculos e crustáceos. Algumas serpentes, elas são carnívoras. Ouriços do mar têm uma série de dentículos no interior de sua boca que raspam as rochas. Então, a alimentação dos equinodermos. Estrela do mar se alimenta de caramujo, marisco, ostra, crustáceo, né? Ouriço do mar se alimentam de peixes. Lírios se alimentam de plâncton. Serpentes do mar e os pepinos do mar se alimentam de dendritos orgânicos. E é essa a alimentação desses tipos de equinodermos. Reprodução dos equinodermos. O livro de vocês fala que a maioria dos equinodermos apresentam sexos separados, ou seja, dimorfismo sexual. E sua reprodução é sexuada, ou seja, precisa de gameta masculino e gameta feminino, tá? Aí fala que em algumas determinadas épocas do ano, macho e fêmeas lançam seus gametas na água, onde acontece a fecundação externa. Entre a estrela do mar, há espécies que são hermafroditas. Então, a maioria dos equinodermos, não quer dizer que seja todos, eles têm dimorfismo sexual, ou seja, sexos separados. A reprodução desses sexos separados, ela acontece, a fecundação ela acontece externamente. O macho libera o espermatozoide na água, a fêmea libera o óvulo na água, eles se encontram e ali há a fecundação e a formação de um novo ser dentro da água. Porém, não quer dizer que todos os equinodermos tenham dimorfismo sexual, tenham sexos separados. Existem casos, né, como aqui fala que a estrela do mar, ela é hermafrodita, ou seja, ela tem os dois sexos no mesmo corpo e ela mesma produz tanto o gameta masculino para encontrar o óvulo feminino, tá? E existe também a regeneração de equinodermos. O que é regeneração? Não precisa do encontro do gameta masculino com o gameta feminino ou aquele próprio ser liberar, né, como o caso do hermafrodita, liberar, né, os óvulos juntamente com o gameta na água para haver o encontro. O livro de vocês fala assim, regeneração em equinodermos. Na maioria dos equinodermos, a capacidade de regeneração é muito desenvolvida. Se uma estrela do mar perder um de seus braços, porque ela contém vários braços, né? E se perder um braço que tenha parte de seu disco central, que é o disco onde fica a boca, essa estrela do mar ela poderá originar, né, uma nova estrela do mar em algumas semanas. Então, os equinodermos eles podem se reproduzir, né, por sexos separados, pode se reproduzir de forma hermafrodita, que é o mesmo sexo, um sexo só,
no mesmo corpo, mas ela também, o caso da estrela do mar, se houver, né, o disco central na parte que foi soltada de um dos braços, pode acontecer de ter reprodução por regeneração, tá? Aquela parte que soltou, o braço que soltou, em poucas semanas formar uma nova estrela do mar. Então, o livro de vocês fala que em alguma situação de fuga, o predador, um pepino do mar, pode lançar para fora parte de suas vísceras, de modo que o predador se alimente dela enquanto o pepino foge, já que algumas semanas poderá regenerá-la. Então, regeneração pode acontecer com estrela do mar, pode acontecer com pepinos do mar, tá? E pode acontecer, a reprodução, além de regeneração, ela pode acontecer por sexos separados, né? Onde o gameta masculino e o gameta feminino se encontram na água e há fecundação externa, e pode acontecer também o caso, né, de equinodermos e hermafroditas. Agora nós vamos entrar nos grupos dos equinodermos, que existem 5 grupos de equinodermos, tá? A gente viu alguns exemplos de equinodermos, porém agora nós vamos ver os grupos de equinodermos. O livro de vocês fala assim, ó: os equinodermos podem ser classificados em cinco grupos de acordo com a organização externa do corpo. Por que é dividido em 5 grupos? Como o livro de vocês fala, de acordo com a organização externa do corpo. Então, o primeiro grupo são os asteroides, tá? No grupo dos asteroides estão as estrelas do mar. O livro de vocês fala nos animais representantes desse grupo, o número de braços é na maioria 5, mas há espécies com até 42, né, número de braços. Os pés ambulacrais localizam-se na região oral, que é próximo à boca, apresentam espinhos, mas geralmente são pequenos. O que são esses espinhos? São aqueles esqueletos esqueleto externo que fica na superfície, que serve para proteger esses animais. Então, né, quem se enquadra nos asteroides? Estrelas do mar. Por quê? Porque apresentam vários braços. Existem estrelas do mar que têm até 5 braços, mas existem espécies que têm até 42, tá? E eles, além dos braços, têm pé ambulacrais, e esses pés são localizados na região oral, ou seja, próxima à boca. Depois do asteroides, existe o equinoide. O equinoide, quem é que faz parte do equinoide? O ouriço do mar e a bolacha do mar são classificados como equinoide. Enquanto o corpo do ouriço do mar é arredondado e apresenta espinhos grandes, o corpo da bolacha do mar é achatada e os espinhos são pequenos. Nenhum dos dois apresenta braços. Então, por que é diferente os equinoides dos asteroides? Porque eles não apresentam braços, tá? Os pés ambulacrais estão distribuídos por todo o corpo e apresentam lanternas. Em algumas espécies de ouriço do mar, os espinhos são venenosos. Então, uma coisa que difere eles dos asteroides é que eles não têm braços. E outra coisa é que eles têm o quê? Alguns têm espinhos venenosos e os pés ambulacrais são espalhados por todos os corpos. Quer dizer, então, porque em asteroides, eles são contados de 5 até 42. Esse aqui, ele é espalhado por todo o corpo, tá? Que faz parte do equinoide, ouriço do mar e bolacha do mar, podendo conter o quê? Espinhos venenosos. O livro de vocês mostra o exemplo de uma bolacha do mar. Vamos falar agora da outra espécie, que é chamada de holoturoides. Quem faz parte dos holoturoides? Pepino do mar, né? Lembrando que o pepino do mar, ele se alimenta de quê mesmo? De dendritos orgânicos, né? Então, o pepino do mar ele é classificado como um holoturoide. Nos animais desse grupo, o corpo é alongado e sem braço, ao invés do equinodermo, que é achatado, né? Que é alongado e sem braço. Os pés ambulacrais encontram-se em fileiras ao longo do corpo, não perto da boca, né? Que é chamado de região oral. Os espinhos são pequenos e não são venenosos. Então, quem faz parte do holoturoide? Os pepinos do mar, né? E eles não têm braço e o corpo deles, ao invés de ser achatado, como é no equinoide, eles são alongados.
E os pés ambulacrais, eles ficam em fileiras ao longo do corpo, porque o corpo é alongado e não próximo à boca, que é chamado de região oral. E eles não contêm espinhos venenosos. Agora nós vamos para o crinoide, que é o outro grupo do equinodermos. Nos crinoides, o corpo apresentam-se em forma de taça, apresentam 5 braços que se ramificam e capturam partículas em suspensão na água. A maioria dos crinoides são fixos ao substrato, são fixos a alguma coisa, pode ser rocha, né? Um lugar onde ele pode ser fixo. Os pés ambulacrais localizam-se na região oral, ou seja, próxima à boca. Os lírios do mar são animais representantes deste grupo. Então, aqui nos crinoides, eles têm o quê? Eles têm braços, né? Eles têm formato de taça. Eles apresentam só 5 braços, não pode ser de 5 a 42, como é no asteroide, né? E esses braços eles se ramificam, né? Eles se alongam para capturar o quê? Partículas de suspensões na água. E eles são equinodermos que são fixos a algum substrato. E substrato pode ser uma rocha, tá? E os pés ambulacrais deles não ficam ao redor do corpo, né? Eles ficam próximo o quê? Próximo à boca, tá? E um exemplo de crinoide são os lírios do mar. Não são venenosos. E para encerrar sobre os grupos do equinodermos, existe o ofiuroide. Ofiuroides são serpentes do mar, tá, pessoal? Lembrando que essas serpentes do mar se alimentam de dendritos orgânicos, assim como os pepinos do mar. O corpo é achatado, tá? Não é alongado, como no holoturoide. E contém 5 braços, e esses braços são o quê? Flexíveis, ou seja, vão e voltam. Ligados por um disco central. Os pés ambulacrais localizam-se na região oral e os espinhos são pequenos. Então, são serpentes do mar onde tem 5 braços, esses braços são flexíveis. O corpo desse ofiuroide, ele é achatado, né? Os braços eles ficam perto do disco central e os pés ambulacrais eles se localizam próximo à boca e eles têm espinhos pequenos, tá? Que são aqueles que ficam na superfície externa para proteger eles contra as presas.